Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. A gente tem aqui um post, um superchat do Diga Dias, Fernando Dias, que tem a ver com isso, Adriles, eu quero jogar para você. Absurda é a indignação seletiva. Bom caráter na velha mídia é raro. De um lado, tudo pode, viva. Na extrema-direita, desamparo. Memes com Tachad são horrorosos. O censor, então, poderia ser mais claro. Se os gênios populares são criminosos, e quem chuta a cabeça de Bolsonaro, Adriles? Vamos lá. Quando eu disse, e reitero novamente aqui, que a mão que tentou, que apertou o gatilho para tentar matar Trump, que a mão que tentou esfaquear Bolsonaro não era uma mão só, eu não estava dizendo, nem sei se teve uma organização criminosa por trás desses dois assassinos. Eu estava dizendo exatamente disso. Embora não seja crime o que essa menina, essa editora do Globo fez, e cria-se exatamente por uma corrente, uma avalanche de desejos mortais, de desejo de ódio, de desejo de destruição e desejo de assassinato a Bolsonaro, a Trump, ou a qualquer pessoa que se coloque numa linha conservadora, liberal, cristã, e que exerça o poder, é exatamente esse tipo de ódio, esse tipo de discurso de ódio, que não necessariamente é crime, mas que se pode transmutar, sobretudo se é um ódio coletivo que une e arregimenta esse ódio nas universidades, nas escolas, na grande mídia, no jornalismo, aqui no Brasil também no judiciário. É esse tipo de ódio que reduz a pessoa a nada, a uma, como diz o Alexandre de Moraes ou o Flávio Dino, a uma extrema-direita nazi-fascista. O que você faz quando você reconhece a história? O que é um nazi-fascista? É alguém perigoso para a sociedade. É alguém que, em última instância, merece ser morto. Porque se não matar essa pessoa, ele vai matar 6 milhões de pessoas, de judeus, de negros, de deficientes, de homossexuais, de mulheres. É esse tipo de escopo, de discurso de ódio que arregimenta as instituições brasileiras, do jornalismo, as universidades, até o judiciário, que cria a possibilidade de alguém ser morto, apedrejado, torturado, cuspido na rua. É diferente de uma diferença política, ainda que seja acentuada, ou de uma crítica legítima a um corrupto. É diferente quando eu digo que Lula, eu acho que ele pode ser ladrão porque ele foi condenado em 3 instâncias por uma dezena de juízes, que ele não deveria ocupar a presidência da República. É diferente quando eu digo que o Alexandre de Moraes é um déspota, é um tirano, porque ele prende senhoras, prende pessoas inocentes, censura pessoas por crime de opinião. Eu nunca estou desejando a morte do Alexandre de Moraes. Eu nunca desejei a morte do Lula. Entendeu? Eu nunca fiz esse discurso de dizer que essas pessoas são nada. Eu acho que elas conspurcam o próprio caráter e a própria humanidade. Roubando do povo, enganando o povo, tirando a liberdade do povo. É uma crítica legítima a um poder institucionalizado. Elas podem ser punidas, podem perder seus cargos, podem ficar na cadeia. Agora, eu não estou desejando a morte ou a tortura de alguém. Eu estou desejando que eles parem de disseminar corrupção e tirania. E que eles matam a própria humanidade. Agora, quando eles criminalizam o discurso de ódio, agora eu estou falando do judiciário, eles fazem exatamente esse tipo de coisa. Eles criminalizam aquilo que não poderia ser criminalizado. Eles não chegam e criminalizam e censuram alguém que estão desejando a morte deles. Eles censuram eu, Adriles, que eu falei que a justiça eleitoral é parcial e que tinha censura no Brasil. No dia seguinte, meu Twitter estava retirado. Eles censuram quem? Sei lá, o Paulo Figueiredo. Porque disse que, eventualmente, era uma eleição meio encabida dentro de um processo eleitoral esquisito. Eles censuram e dizem que essa é, entre aspas, a extrema-direita nazi-fascista, que deve ser criminalizada, é vista como tal. Agora, quando um juiz da Suprema Corte diz isso, a plenos pulmões, que existe uma extrema-direita que confunde liberdade com cometer crimes é o quê? Contestar a urna eleitoral? Falar mal da careca lustrosa do Alexandre de Moraes? Ou dizer que o Lula é ladrão? Isso é extrema-direita odiosa que quer matar as pessoas? Não! Exatamente o contrário, a projeção espelhada, segundo Freud. Ou então aquilo que o Lenin falou, xingue os outros daquilo que você é. Quem deseja a morte dos outros é toda a grande mídia global, com uma ou outra exceção de algum jornalista que é calado também, que quer desejar a morte. É o Hélio Schwartzman dizendo, eu quero que Bolsonaro morra, até essa editora dizendo, eu quero que bolsonaristas e o Bolsonaro morra. Quem quer que matar? 59 bilhões de brasileiros que votaram no Bolsonaro, ou até mais, quem sabe?
Então, é eles que fazem um discurso de ódio, são eles que projetam mentirosamente o ódio deles nos outros, e os outros são vítimas dos ódios deles, a saber, de maneira não só metafórica, mas real, com atentados à vida dos dois presidentes aqui no Brasil e nos Estados Unidos. E, quiçá, outras tentativas de violência em nome dessa nadificação do outro, daqueles que eles consideram adversário nazi-fascista de extrema-direita, a serem exterminados. E a loucura do momento que a gente está vivendo atual é que a manchete, o escândalo, a notícia deveria ser da editora do Globo, nunca o meme do Haddad. O meme do Haddad é uma coisa natural de um processo democrático de debate público de qualquer lugar do mundo. Agora, o que é escandaloso é você ter uma pessoa que trabalha com um órgão de imprensa, pseudo-imprensa, né? Essa falecida e putrefata imprensa que a gente está falando aqui, fazendo videozinho achando que, ó, que dia bonito, ó, eu acho que alguém tinha que fazer alguma coisa que nem fizeram com o Trump, meter uma bala na cabeça do Bolsonaro e da turma dele. Porra, isso é escandaloso. Completamente. Mas é um sintoma de uma sociedade que não entendeu o cristianismo, Omar. Quando o cristianismo sai da sociedade, as pessoas perdem. É um ímpeto natural do ser humano, e eu digo que o seguinte, não é exclusivo da esquerda. A gente tem que falar isso com sinceridade. A quantidade de vezes que eu recebo gente que vira e fala assim, porra, tem que meter uma bala nesse Alexandre, só uma bala para esse Alexandre de Moraes. Quantidade de vezes que eu escuto isso de gente que me para na rua para tirar fotografia, etc, etc, eu falo assim, cara, o mandamento do meu Senhor é amar os meus inimigos. Eu não desejo uma bala para o Alexandre de Moraes, eu desejo a conversão a Cristo do Alexandre de Moraes. Exato. E eu desejo, óbvio, a conversão a Cristo e a responsabilização civil e criminal. É um erro até da Igreja Católica, quando promoveu as cruzadas e a Inquisição. Não, peraí. Empalava os inimigos. Não. Isso aí já começa, tá caindo nos mitos como protestante. Mitos. Tá louco, Paulo Figueiredo? Mito. Inquisição não matou ninguém, nem cruzada, pô. A Inquisição foi uma evolução. Tem duas Inquisições, a Inquisição Espanhola e a Inquisição. 400 anos de Inquisição, Paulo Figueiredo. Tem todo tipo de Inquisição, mas ela matou gente, sim. Claro, Adriles, o processo inquisitório foi uma evolução no processo para impedir linchamento. Foi a igreja entrando para garantir algum devido processo legal às pessoas que estavam sendo linchadas. Desculpa, pelo amor de Deus. Teve tortura. Impedir linchamento com tortura. Você tá de brincadeira comigo, Paulo Figueiredo. Eu não queria entrar nesse debate, não. O Márcio Antônio também não quer. Eu acho que você não leu bastante a esse respeito. Não, eu li muito a esse respeito. Também as cruzadas, me desculpa. As cruzadas foram um movimento de resposta à ocupação. Mas havia tortura. Você não tortura alguém em nome de uma paz de uma pacificação. Tem tortura no Rio de Janeiro hoje, meu querido. Mas isso é anticristão. Eu tô corroborando o que você está dizendo. Eu estou dizendo que os cristãos, às vezes, se enganam em nome do cristianismo. Estou dizendo que um processo inquisitorial para impedir linchamento e que você tortura a pessoa, pelo amor de Deus, é um contrassenso e um anticristianismo total. Adriles. Abrindo vertentes de debate aqui. Marco Antônio. Fui eu, não. Eu tenho que fazer uma justiça histórica. Uma coisa é pessoas cometerem um ato. Mesma coisa que acontecia nos governos militares. Teve tortura? Claro, tem tortura no Rio de Janeiro. Agora, é a política oficial que haja tortura? É diferente do regime nazista, onde tinha uma política de extermínio. Isso é diferente. Teve uma política de Estado no regime militar de tortura, sim, senhor. No governo Médici, Costa e Silva teve. Errado, não houve política. Errado. Assim como teve uma política oficial de tortura na Inquisição. Não houve. Errado e errado. Errado e errado duas vezes. Certo e certo. Vamos lá. Paulo Cogos 2. Paulo Cogos? Você está defendendo a Inquisição? Pelo amor de Deus, vamos lá. Eu estou defendendo a Inquisição? Claro, estou defendendo a Inquisição porque eu estudei história, só por isso. Não, eu estou atacando a Inquisição. Antes da gente rodar a pauta aqui, eu preciso rodar a pauta, a gente tem horário. Discordamos. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.